Seixas. Meu cabelo Boa noite! Tá começando mais um episódio, é o terceiro episódio da terceira temporada do Broadcast. Bora! Vamos ver qual é a primeira pauta. A primeira pauta é a seguinte. É um vídeo que... Eu tenho que achar ela aqui primeiro. Aqui. Olha só. Ó, já tá no gatilho aí, Iago? Não mostra ainda não, calma aí. Essa aqui. Tá. Olha só. Eu quero saber de vocês o seguinte. Quais são as real... Olha só. Analfabeto funcional. Vamos lá. Quais são as reais causas do autismo? É nóis. Mostra aí, Iago. Mostra esse vídeo aí pra gente entender do que se trata aí. Autismo. Captou a ideia? Captou? Sim. Já tem na cabeça o que tu vai falar. Porque isso é um tema polêmico. O que causa autismo? O que não causa? Por quê? E aí, meus queridos, mais uma vez aqui para mandar uma pergunta para vocês, de Massachusetts ainda, nos Estados Unidos. Antes de mandar a pergunta, eu quero pedir encarecidamente para que o Bruno pare de me chamar de Papai Brock, porque não tô achando engraçado, isso é uma viadagem sem tamanho, né? Por favor, meu querido, me chame de qualquer coisa menos de Papai Brock. Vamos lá, agora para a pergunta. Cara, saiu um dado agora nos Estados Unidos, que eu até compartilhei hoje no meu Instagram. 1 a cada 31 crianças que tá nascendo autista. Em 2019, era 1 criança a cada 68 crianças. Isso é um aumento de mais de 150% nos últimos 5 anos. Significa que o número de crianças autistas, que tá nascendo autista, duplicou nos últimos anos. Se a gente continuar nessa caminhada, daqui a algumas décadas, quase todas as crianças serão autistas que vão nascer, ou pelo menos a grande maioria. Isso é surreal e assustador. Quero saber a opinião de vocês a respeito disso, porque é um assunto polêmico e bem sério. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer ter um filho autista, até porque isso coloca um peso gigantesco no casal, nos pais, né? Muitas das vezes não conseguem nem trabalhar, porque o peso, a responsabilidade de cuidar de um filho autista é vezes 5, é vezes 10, né? Cuidar de um filho já é algo muito complicado. E também pela tristeza de saber que aquela pessoa ali vai crescer e sempre ter dificuldade de se relacionar, de trabalhar, de cuidar de si mesma, né? Isso é algo muito doloroso para a família e até para aquela própria criança. O que vocês acham que está causando esse aumento estrondoso no número de crianças que nascem autistas? E qual é a solução para isso, na visão de vocês? Muito bom, Papai Brock. Quer dizer, Marcelo. Espero que eu não seja demitido. Bem, do Big Brother, hoje tem -1. Esqueci de avisar, mas ele tá dodói por hoje. Mas ele vai voltar. Então, olha só. Isso é um assunto meio polêmico, né? A gente pode falar de vacina, mutação genética, hereditariedade, mas no meio disso tudo tem alguns mitos, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. A minha opinião é que são inúmeras possibilidades, mas que a minha opinião é embasada em pesquisa superficial, que eu vi na internet, claro. E não tem uma definição correta, assim, da origem da coisa. Há possibilidades. E aí tem gente que vai falar que a vacina da... Eu esqueci qual é o nome. Aquelas da... Tríplice viral. Tríplice viral, por aí vai. Complicação de gravidez também é uma possibilidade. Uma má alimentação e por aí vai. Dá a tua opinião aí, o que você acha? Então, tem muitos médicos, né, pesquisadores, que eles fizeram várias denúncias em relação a isso. Mas eles foram ignorados, né, pela Organização Mundial de Saúde. E muitos falam sobre a vacina tríplice viral, fala sobre o ácido fólico, mas o ácido fólico, se você pesquisar no Google, que é um suplemento que se dá para grávida no primeiro trimestre até o final da gravidez, ele aumenta a probabilidade em até, de 2 a 4 vezes, né, a chance da criança desenvolver autismo. E se você jogar no Google, aparece. Entre outras coisas, assim, pais cada vez mais velhos, né? As pessoas hoje em dia estão querendo ter filhos cada vez mais velhos. Alimentação, com certeza alimentação. Hoje em dia os alimentos têm muitos hormônios, né? A gente nem sabe o que a gente está comendo, basicamente, né? Hoje em dia. Agrotóxico, enfim. Eu acho que são muitos fatores. Eu acho que não é só um. Acho que podem ser várias coisas. Acho que um conjunto de tudo
pode estar causando isso. Mas não é normal, até porque quando eu fiz escola, na época da criança, adolescência, eu não estudei com nenhum autista. Sinceramente, eu não lembro de ter estudado com nenhum autista. E hoje em dia a gente vê, tipo, 3, 4, 5 crianças por turma. Isso é realmente assustador. Assim, ainda numa pesquisa superficial, eu vi que tem 5 níveis, né, se eu não me engano, de autismo. E realmente eu não lembro de ter conhecido ou visto, enquanto eu era aluno, né, colega, autista de nível 4, 5, né? Agora, teve uma época que eu dei aula e lá tinha, né, já era um pouco maior, já era adulto e tal, mas lá tinha autista tipo 2 ou 3, né? Era mais de um e tal. Hoje em dia tem muito mais, né? A gente vê até uma espécie de campanha, né? Nas ruas e tal, tem aquele laço colorido, né? De conscientização, né? Conscientização ao autismo. Então é um cuidado que tem com as crianças autistas, os adultos, etc. Mas eu tenho a impressão que muitos adultos que tinham alguma condição mental era pré-definido até preconceituosamente como maluco. Ah, esse aí é maluco. Então, eu não dou uma generalizada não, porque tinha gente que na época de escola, por exemplo, fazendo uma análise, né, de hoje em relação ao que eu vi antigamente, eu acredito que tenha passado pessoas com autismo nível 2, 3, assim, até 1, né, bem baixo, com dificuldade de aprendizado, que, cara, gritava na aula, que causava o caos e, enfim, eu acho que deu uma piorada em questão do nível, né, do que eu tô falando de nível 4, 5 e tal, isso eu não acho lembro que de ver. aumentou a quantidade também. Porque Também. tinham essas pessoas sim, mas assim, eram minoria. Não é igual, tipo, de 1 para 31, não era. Devia ser, tipo, 1 a cada 200, uma a cada 200 crianças nascia com autismo. Devia ser algo assim. Não é igual hoje em dia. 1 a cada 31 é muita coisa. Entendeu? A gente não vê tantos adultos autistas assim. A gente vê um ou outro, mas não tanto quanto criança tá vindo. Eu não acho. Em geral, não tem. Tudo bem, a gente tem mais diagnóstico também. Mas tem muito mais criança nascendo do que adultos, assim, da nossa geração, um pouco mais velhos com autismo. O que você acha, Ana? Tem alguma... Você que é mais ligado na área do direito, tem alguma legislação que protege essas crianças, essas pessoas? O que fala? Qual é a motivação da lei, etc? Eu acho que existe, né? Não, eu acho que existe, só que eu não tô muito ligada, porque o microfone acho que tá. Liga aqui, peraí. Qual é o telefone? Foi. Oi. Tá desligado? Eu acho que tá. Eu acho que tá. Igual foi. Fala. Você tá me ouvindo? Não, tá desligado. Não, tá desligado. Mas eu liguei aqui. Liguei. Agora tá ligado. Oi. Tá ouvindo? Não. Qual é o teu? Eu acho que é esse daqui. É esse. Fala. Oi, Agora foi. Agora sim. Tava no mínimo. Não, então, eu tenho uma irmã que é autista e a maior parte da nossa suspeita foi por má formação cerebral, por complicações durante o parto. Mas é porque minha mãe também, quando foi ter a Maria, ela já estava um pouco mais avançada. Quando ela me teve, eu tinha 21 anos, a Maria acho que tem uns 8 anos. Minha mãe já deve estar, tipo, sei lá, com uns 41, 42 hoje. Então foi com 30 e poucos. Mas não era tão... Não era tão acima de nova. 40. Não era tão velha, mas também não era muito nova. Mas eu acho que teve estresse. Mas diz minha mãe também que tem suspeitas dentro da família. Aí é algo que ela não conseguiu investigar direito ainda. Mas é complicado, porque a criança autista demanda muito tempo. A minha irmã ainda é nível médio, assim. Eu acho que é 2 ou 3 o nível dela de suporte. Não é tão alto, tipo, eu acho que é o segundo. Então, ela fica meio isolada. Mas tranquilamente, se você conversar com ela, ela vai brincar e tal, mas ela prefere estar sozinha. Por exemplo, no início, quando eu pintei o cabelo pela primeira vez, ela chorou.
Então, são coisas que tem que ter muita paciência, mudança, corte de cabelo. Às vezes, ela tem um jeito dela brincar. E também tenho preocupação, né? Porque tem gente que pode achar que ela é doida, entendeu? Tem criança maldosa, e o que mais tem é criança maldosa. O adulto, pelo menos, finge que é alguma coisa que tá tranquilo e fica por isso. Mas a minha preocupação, mesmo com esse aumento aí, é de como ela vai lidar socialmente, entendeu? Porque é algo muito complexo. E você também tem vários diagnósticos errados aí também, de crianças autistas, que às vezes pode ser TDAH ou pode ser outra coisa, que são sintomas bem parecidos, situações bem parecidas. Então tem que tomar cuidado também como profissional, ouvir mais de uma opinião, que é importante. Sim, sim. Mas no Brasil a gente tem poucos profissionais que são especializados em autismo também. Uhum. Pouquíssimos. E Então muitas vezes o diagnóstico o vem diagnóstico? equivocado. É o psicólogo ou o psiquiatra? Geralmente é uma equipe multidisciplinar. Geralmente o psicólogo junto com o psiquiatra. E geralmente vem com indicação da escola. Entendi. A escola Pedagogo. geralmente nota alguma coisa, fala, encaminha, faz um encaminhamento para a mãe levar até o psicólogo faz a avaliação, encaminha psiquiatra se precisar de medicação, aí se tem um laudo. Mas todo esse trabalho é muito difícil, aí tem vários exames, às vezes tem que deixar a criança passar por alguns anos, né, até saber qual o grau de autismo. Geralmente eles classificam como leve, moderado e severo, né, para facilitar o linguajar, porque de 1 a 5 fica um pouco difícil, mas geralmente eles falam assim. Mas é bem complicado, ainda mais pra família. Eu fico imaginando famílias menos favorecidas, sabe? Uhum. Muito complicado. É muito dinheiro que se gasta com exame. Hoje em dia também tem muita gente que veio uma onda de informações que traz são vários transtornos, né? Você mencionou do TDAH. Sim. Tem também o SPA, não sei se vocês conhecem, a síndrome do pensamento acelerado, né? Tem o TOD também. Tem o TOD, tem um TOD, monte pra de mim, coisa. com todo respeito, é uma criança desobediente, gente. Eu achei que fosse No aquele geral, faveladinho que pinta o cabelo de amarelo. Não. TOD, transtorno de... como é TOD que é? é transtorno... como é que é? Eu acho que é... Opositor desafiador, né? Desafiador, alguma coisa acho que assim. Só que TOD, Não pra é mim, aquele- não faz sentido. Não é aquele faveladinho que pinta o cabelo de amarelo no carnaval, não? Não, peraí, né? Não, eu tô falando assim, mas você tem um estudo sobre e tal, e é meio que um diagnóstico recente também, né? Mas eu vi algumas pessoas, alguns psicólogos defendendo que é só um nome bonitinho pra dar pra criança mal educada. Sim. Então, não sou o que eu tô falando. Existe realmente um debate de pessoas que discordam e concordam. Você vê que aumentou tanto que os planos de saúde hoje em dia não aceitam crianças entrarem sozinhas no plano. Só se ela entrar com família. A partir de 12 anos, geralmente você pode entrar sozinha no plano de saúde. Tirando isso, se for menos de 12 anos, não tem nenhuma criança, nenhum plano de saúde que aceite criança sozinha. Antigamente mesmo? aceitava. Não aceita mais. Só se você entrar com um membro da família. Aham. Aumentou sim. E eles falam que não é diagnóstico. Não é só diagnóstico. Aumentou sim. Muito. Vamos para a próxima pauta? Sim, pode ser. Olha só, eu quero saber o seguinte. Se a autoridade religiosa, né? A autoridade religiosa tem poder de fala para opinar sobre política. Eu quero saber a opinião de você, mas vamos antes de assistir um vídeo aí. É um vídeo um pouquinho longo, mas é um cara assim que eu acho que vocês vão gostar de ver. Tá. Vocês vão gostar de ver. Não, tenho certeza. Ele é um cara que, na verdade, ele é considerado filósofo. Ele é muito ligado à política. Mas tá aí. Vamos. Só soltar. Ocidente, porém está sendo destruído na sua própria terra. Leia o meu artigo de amanhã no Globo, no qual o Dalai Lama, eu comento a frase do Dalai Lama, que ele disse o seguinte, ele disse, o marxismo, ele tem o mérito de que ele se baseia em preocupações, princípios morais, enquanto o capitalismo busca apenas lucro e rentabilidade. Por isso eu sou meio budista, meio marxista. Eu digo, tu é meio mentiroso e meio idiota, isso é o que você é. Por quê? Porque é simples, eu conheço o marxismo e conheço toda a filosofia do liberal capitalismo. Eu sei que esta última é todinha baseada em princípios morais. Adam Smith, antes da Hierarquia das Nações, estava lá trabalhando o Tratado dos Sentimentos Morais, assim por isso. Ele tem essa preocupação, Kant tem essa preocupação, John Locke tem essa preocupação, todos eles.
E em Karl Marx não existe preocupação moral de espécie alguma, ao contrário, nega a substancialidade dos princípios morais, dizendo que eles são apenas aspectos ideológicos superestruturais à economia. Dito de outro modo, para Marx, moral é apenas legitimação ideológica da economia, seja escravista, feudal, capitalista ou socialista. Então, isso quer dizer que o Dalai Lama, ou ele está falando sobre coisas que ele ignora totalmente, e ele não tem nenhum direito de fazer isso, então é um irresponsável e idiota, ou então ele está mentindo conscientemente. Eu sei que eu perdi todo o respeito por essa criatura porque eu ouvi isso. Então, para mim, ele é uma autoridade espiritual para quem queira, para mim não é mais. Não pode falar uma coisa dessa. Isso é tão absurdo e mentiroso que não tem sentido. Agora, isto dito por um sujeito, vamos dizer, que foi expulso da sua terra pela ideologia comunista, e que está há 50 anos no exílio, fala, não, isto é o suprassumo, vamos dizer, da subserviência ao mal. Tá certo? Síndrome de Estocolmo. Agora, se esse homem tivesse consistência espiritual, jamais cairia nisso. Bem, tem um livro do Immanuel Kant que se chama A Paz Perpétua, que lá fala sobre o desarmamento, né? Eu, quando fazia faculdade nas áreas ligadas a humanas, eu estudava esse livro. Achei interessante que ele mencionou o Kant, Adam Smith, numa conotação de prevalecer o capitalismo mais ligado ao liberal capitalismo, né, que ele fala. Mas eu acho engraçado porque que eu citei esse livro, que é justamente o livro em que o Kant traz um ideal de desarmamento na população, que a galera da esquerda usa como justificativa para desarmar a população, porque isso traria mais violência, né? Ou seja, eles não têm autenticidade nenhuma, mas traz um texto que é um propulsor do liberal capitalismo, que, enfim, é falta de conhecimento ou desonestidade, como ele falou. O marxismo é mais ligado aos princípios éticos e morais, né? Que, na verdade, eles tentam abaixar, porque quem está acima tem que ficar ao nível deles, então tem que ficar bem baixo, né? O que vocês acham? Começa você, Ana. Então, para começar, o marxismo, ele já abomina qualquer tipo de religião. Então, se o Dalai Lama, ele chega e vira para você e fala isso, ele está sendo hipócrita. Ou ele está negando a religião dele, ou ele está mentindo para você que concorda com o marxismo, porque marxismo é cool, é pop, é agro. Calma. Não, mas enfim, mas é moda você ser marxista. É fácil você ser marxista, porque todo mundo concorda. Se você defende o liberalismo, que todo mundo demoniza, sendo que o liberalismo é a favor de você ter o seu direito de existir e pensar como você quiser, sem o Estado interferir. O marxismo já pensa totalmente ao contrário. Por que é demonizado o liberal? Porque eles são os morais. É a jogada deles para manipulação. Aí, para você ficar com medo de discordar. Porque você quer estar certo, você quer ser socialmente aceito, e esse é o maior problema da sociedade. Para mim, o marxismo é a maior piada do mundo, porque Marx, ele era sustentado, eu acho que pela esposa, não era sustentado pela esposa. Também ele foi expulso. Ele não era aceito na época dele lá. Então, para mim, ele é uma piada. Um cara que fala mal sobre os patrões, nunca foi chefe, nunca foi nada, nunca nem trabalhou. Ele era sustentado também pelo... Ai, qual era o nome daquele cara? Ai, esqueci, mas era um cara que dava... Ai, esqueci o nome, enfim. Mas ele era sustentado, tinha investimento nele para poder ele fazer pesquisas marxistas. Eu esqueci o nome de verdade. Eu estudei sociologia, mas tem tanto tempo. Engels, não. É o Engels. É o que escreveu o Manifesto Comunista. Isso, é o Engels. Aí ele era sustentado pelo Engels e pela esposa, e ele trabalhar, que é bom, já que ele defendia o direito do trabalhador, entre aspas. Ele não trabalhava, né? Era um verdadeiro vagabundo. A verdade é essa. Olha, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, discordem da casa de vocês, mas assim... Eu me recuso a defender o marxismo, porque é uma piada, pra mim, é indefensável, é moralmente inaceitável, já que vocês gostam de dar essa cartada, se é que algum esquerdista tá vendo isso daqui, né? Porque às vezes não. Mas, Ana, eu acredito no seguinte, a minha visão, eu posso me reserva o direito de estar errado, mas eu tenho as minhas convicções. Eu acredito que essa galera de esquerda,
não sabem nem o que tá falando. Eu não acho que eles são marxistas. Eu acho que eles são anticapitalistas. Porque entra um governo de direita, eles estão lá Já reclamando. dizia Aí o tira. Mises. Aí tira. E aí entra uma galera de esquerda e estão lá reclamando também, fazendo protesto, fazendo não sei o quê. Então, tipo assim, o que Mas você votam quer, de cara? novo. O que É, você vota quer? de novo, Sabe, eles não são marxistas, porque o cara lá da esquerda é o máximo que tá tentando botar as ideias, mas A militância. a massa de manobra Não tá sabe fazendo o que o quê? tá Levantando defendendo. bandeirinha, pedindo pelo amor de Deus, quero mais, mas tipo assim, numa terça-feira, meio-dia, essa Como galera não tá ele trabalhando, falou não? ali- Uma hora da tarde. Como falou ali do desarmamento. O Sobre desarmamento, isso. por exemplo, É só é uma estudante coisa que vai. é uma coisa que liberal e libertário defende, e o PCO. Todo dia eu odeio concordar com o PCO. Cara, pelo amor de Deus, os caras estão certos. O Estado quer te manipular, quer te controlar. Eles foram desarmamentando a sociedade para poder ter controle. Para não ficar com medo de alguém surgir na casinha deles e bater assim, toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Quem é? É a população. Filho. Você acha que um certo alguém que tem muito controle no judiciário, que tem muito poder, que eu não vou citar nomes porque eu não quero ser processada, você acha que se Cabeça de tivesse... ovo. Processo a Raquel. Enfim, se você tivesse arma, você acha que por acaso ele não ia ficar com medo de fazer o que tá fazendo agora? Pois De aparecer alguém batendo na porta dele, 3 malucos armados lá. Tem um monte de segurança armado até o teto. Ele que se cuide, porque agora tem armamento liberado pra advogado. que você Esqueça, acha, Raquel? papai. Qual era a pergunta principal do início? Qual era a pergunta? Porque a gente já tá falando de outras coisas. Opina, só opina. É só opinar. Opina sobre... ali você vê o Dalai Lama comentando sobre marxismo, exaltando o alto, entre aspas, o alto moralismo do marxismo e a baixa capacidade moral e ética do capitalismo. O Olavo de Carvalho veio e inverteu, né, justamente por isso que eu fiz a introdução, realmente validando o que o Olavo de Carvalho está falando. E ao mesmo tempo mostrando uma contraposição em relação a essa galera de esquerda que, entre aspas, várias aspas, defende o marxismo. Mas você perguntou se a gente acha que os líderes religiosos deveriam opinar sobre questões políticas. Questões políticas, sim. Porque se a igreja, né, no caso, não se posiciona politicamente, ela fica sujeita a qualquer arbitrariedade, qualquer autoritarismo do Estado. Não é? E você acha, então, que por questão de direitos iguais em questão de religião, porque o país é laico, qualquer outra religião poderia opinar, então? Com certeza, qualquer religião pode opinar. Mas aí, a religião que manda é a religião que predomina no país inteiro. Não é assim? Inclusive, quando a gente vota as leis, etc., a gente vota e elege o que a maioria quer. Sim. Não é assim, então? Então, a gente tem um país que a maior parte é cristã. A maior parte do país é cristã. Vamos eleger e votar pautas cristãs. E a gente não pode ser a favor do marxismo, do comunismo, porque são ideologias contra o Estado, contra a igreja. Sabe qual é o problema, Raquel? Que a maioria das pessoas nem sabe o que estão falando. Não. Tem gente que fala que é cristão, aí você vai ver, não vai. Não segue. Aí você vai ver no dia a dia das pessoas, as pessoas estão infringindo as próprias leis que dizem seguir. Então, tipo assim, é contraditório a pessoa botar no poder uma ideologia que promove o ateísmo, enquanto que o país tem uma predominância religiosa de cristianismo, entendeu? Isso me gera acreditar que esses cristãos não sabem o que estão fazendo ali. Tá, mas eu tô falando de cristão. Cristão elege a direita. A maioria dos cristãos elegem a direita. Tanto que a gente tem agora a maior parte dos parlamentares no Congresso deputados de direita. Mas vem cá, verdade que Jesus foi o primeiro comunista do mundo? Ai. Só porque ele mandou compartilhar, mandou não ser vacilão, pô. O fato de você ser capitalista não quer dizer que você é comunista, Gente, por compartilhar, gente. Pelo amor de Deus. A caridade não tem nada a ver com o comunismo. A caridade é algo que A bondade. é ensinado na Bíblia. Os maiores
As instituições que fazem caridade no mundo são as igrejas. A igreja católica, a católicas. igreja protestante. Principalmente a igreja E outras católica. religiões também, mas são as religiões, sabe? Não é o Estado. Sim. Não, então, na minha visão, eu tenho pra mim que isso é um discurso muito pra tentar jogar as outras religiões contra a gente. Eu acho certo o líder político nas redes sociais ir lá, ok, beleza, direito dele de se manifestar. Agora, eu acho errado, como eu já vi em algumas igrejas, o culto virar sobre política. E eu já não acho, tipo, diretamente falando, votem em fulano de tal. Isso eu não acho certo. Porque, querendo ou não, é errado, né? Não era pra estar sendo feito. Mas se, por exemplo, um bispo, vamos pegar um bispo. Eu voto no Bananilson 24. É o número do Bananilson. Bananilson, ele é 24. Aí postou lá que vota tranquilo, pô. Agora, o culto todo virar... Ai, por favor, votem não sei o quê, porque o candidato não sei o quê faz não sei o quê. Isso eu não acho correto, sabe? Isso pra mim você tá tirando Deus do foco e colocando um humano. Eu acho que o culto é pra ter liturgia lá, você sagrar, botar sua vida, sagrar sua vida e viver com Deus ali alinhado. Agora, o líder político, ele tem o direito, pô, ele é um ser humano de dar opinião. Que nem por exemplo, Bolsonaro, vamos supor, primeira coisa que ele fez quando ganhou foi fazer uma oração na casa dele. O pessoal implicou, gente, Estado é laico, mas caguei, filho. Era a casa dele, ele tem o direito de fazer uma oração. Assim que nem teve um monte de líder... Assim que nem o Lula, teve uma época que ele se juntou com satanista, com o povo de não sei aonde, com várias religiões. Então, tipo assim, eu acho que não tem um problema. O Estado é laico no sentido de não oficializar só uma religião, que várias pessoas podem ter várias religiões e as outras não são proibidas, mas não no sentido de que o líder político, porque ele é ser humano. Gente, desculpa se você não sabe, mas ele caga, ele dorme, ele mija, ele vai à igreja ou ele vai falar com o santo dele. As pessoas são que nem você, só que na política. E eu tô aqui falando por quê? Eles estão trabalhando pra gente, mas eles continuam sendo humanos e têm o direito de se expressar, né? É livre qualquer manifestação religiosa, como diz a Constituição Federal. É o mínimo assim, o Estado é laico. Mais ou menos, né? Porque na Constituição, quando você começa lá, tem agradecimento a Deus. Então, tipo assim... Cara, mas o Estado laico não é, tipo, pra proibir as religiões se manifestarem. Exatamente. É isso que o povo confunde. O Estado é laico no sentido de não proibir o restante das religiões. É isso que tá querendo dizer lá na Constituição. É livre qualquer manifestação religiosa. Agora, eu não tô falando que é errado, por exemplo, um espírita ser presidente. Não, gente. Vocês têm o direito de se unir, se juntar e eleger. Mas entendeu? Eu não Mas acho não é proibido. A Constituição proíbe... ela é partidária, não no sentido político partidária, mas ela eu não acho que ela é partidária de alguma religião, não. Eu acho que ela é bem aberta quanto a isso. Não, mas a Constituição, até onde eu lembro, não tem nenhum problema quanto a questões religiosas. Então, quando fala na palavra Deus lá, eu entendo como bem aberto, um Deus, um ser supremo. Sim, assim. Eu tô falando porque, tipo, as pessoas acham que é não manifestar a religião, a questão do Estado laico, quando, na verdade, tá querendo dizer que todos têm o direito de se manifestar. Agora, se você tá proibindo, por exemplo, ou o Bolsonaro ou o Lula de manifestar a sua fé, você tá cerceando o direito de um ser humano. Não, que entra em contradição. Na verdade, eu vou falar o caso do Lula. O Lula não está proibido de exercer a fé dele. Ninguém reclamou. Agora, quando o Bolsonaro fez a oração... Na verdade, é o seguinte, é que a ideologia que se prega dessa galera... os fundamentos dessa ideologia não compactou com ter alguma religião, que é justamente o marxismo. Exatamente. Aí você pega o marxismo ele é contra qualquer tipo de religião. Você pega a porra do livro de Manifesto Comunista, lá tá falando sobre ateísmo. Sim. Então aí tu vê a galera que é ateu, mas tá falando ao mesmo tempo que Karl Marx, comunismo. Não, peraí. O que pra mim... vai explicar isso pra grande população, não tem como. O que pra mim é uma ironia, né? Porque o ateísmo continua sendo uma religião, é um tipo de fé. Então você fala que tem que ser ateu, você continua tendo uma fé. O fato de você não ter fé é uma fé. Você não acredita em nada. Você tem que ser muito crente pra ser ateu.
Exatamente. Ateu, graças a Deus, né? que fala. Até graças a Deus. Não, mas o meu ponto aqui é que muita gente tem a ignorância mesmo de falar, mas o Bolsonaro... Gente, em tese, ele é cristão, né? Ele é católico. Não sei na vida dele, porque eu não tô com ele. Não é querendo defender político X, político Y. Bolsonaro, se não me engano, é católico, não, é protestante. É como Não, eu vertente. acho que ele é Ele é católico. católico e a Michelle é protestante. E a Michelle é protestante. Mas o meu ponto aqui é falar, gente, vocês se escandalizam por tão pouco. A questão assim, mas ele é católico, mas ele é espírita, ele fala com o orixá, fala com não sei o quê. Gente, é a religião do cara, respeita, pô. O Lula, ele pode professar a fé que ele quiser, e daí? Sim. Tanto faz. A Constituição permite. O problema é que as pessoas estão se preocupando com tão pouco, tanto fato idiota, ao invés de prestar atenção de que a gente é assaltado todo dia aí pelo Estado e o imposto só tá aumentando, as taxas só estão aumentando. Gente, eu ouvi de um amigo esquerdista, gente, é a coisa mais triste pra mim. Ele falou, não, tem que taxar mesmo, tem que... Eu falei, meu querido, você já viu algum país que taxou grandes fortunas dar certo? Lugar nenhum. Não sabe nem falar sobre isso. O que você acha? E o Do quê? pior é que ele é economista, tá? Eu já até... eu falou tanta coisa. Do quê, exatamente? Do que eu acho do quê? Comente Sobre as estrelas, os astros, como é que se a água tá boa. Sobre a questão do Estado ainda, do Você quer Estado falar alguma laico, coisa ainda? não sei o quê. Não, senão eu mudo de Vamos pauta. falar mal Não, do só pra Estado. lembrar que o Estado laico foi criado Boa. pela igreja para o Estado não se meter nas religiões. E não as religiões não se meterem no Estado. Pra lembrar disso aí. Só isso, pode continuar. Ou seja, ela é a favor do padre mandando em todo o estado. Eu sou a favor da população escolher quem eles querem no poder. E é isso, entendeu? E assim, eu não vejo problema nenhum de um líder religioso falar na igreja sobre as ideologias que são contra a igreja. Falar abertamente sobre... Ensinar as pessoas. Porque muita gente não sabe, gente. Sobre marxismo, sobre liberalismo. Eu não vejo problema. Eles não chegar no meio do culto e fazer isso. Mas abrir um espaço, né, na igreja para falar sobre. Se for É uma diferente palestra, de fazer no culto, ou que isso algo eu sou assim. contra, porque durante você tá o tirando o culto- espaço de Deus. eu não vejo necessidade. Mas eles têm sim que abrir e falar sobre aborto, falar por que eles defendem isso, aquilo, aquilo outro. Eu acho que isso é obrigação de um líder religioso, sim. É legal isso que tu falou. Levar para a igreja, no ambiente de igreja, No ambiente, um sentido mais pedagógico. Exato. É Explicar, interessante. pelo menos, agora, o que levar é. como, curso, sabe? Agora levar como uma Explicar o que que é apologia cada já coisa. não é muito legal. Não. É legal levar, legal. tipo, uma palestra. Eu acho que vai. Sim, Sem muito ser bom. O que é marxismo, o que é liberalismo, É o que é isso. capitalismo. Não Essas sei se coisas. vocês sabem, mas no próprio site do Senado tem de graça lá vários cursos sobre cada ideologia. Aí tem o socialismo, comunismo, social-democracia, liberalismo. Tem um Se eu não me curso engano, até tem sobre as libertarismo constituições. libertarianismo. Agora tá em libertarianismo. alta, né? É trend não, mas topics. Isso já Será? vi há muitos anos e, se eu não me engano, tem lá. Vale a pena pesquisar. Né? Fica a dica aí para quem quiser. Vamos avançar a pauta. Vocês sabiam que... Lembra na época de escola que tinha aqueles meninos mais isolados, mais quietos, né, dele, as meninas não olhavam tanto, desprezavam, os sad rapazes boys. faziam bullying. Os sad Os famosos nerds. não, incels. não, é o desprezado mesmo, aquele que o pessoal sacaneava. Geralmente era o gordinho. Ai, Nerd incel. gente, E tinha um aí- garoto na minha escola que era muito Isso zoado, hoje em dia tem coitado. tem um apelido, né? Tem Mas um ele era bem apelido legal. e... Enfim, eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí, pra vocês. O que vocês acham? É uma especialista, ela trouxe alguns comentários, o vídeo é um pouquinho longo. Boa. Ela é uma especialista? Você conhece ela? Não. Rafaela. Pronto. Agora revelaram os incels e pegaram os meninos pra levar pra cruz. Ouviram numa série da Flix, acharam que descobriram agora o bicho-papão. Como se incel fosse algo novo. Não é. Sempre existiu o menino tímido, calado, invisível. O cara que ninguém escolhe, ninguém ouve, ninguém respeita. O garoto que apanha emocionalmente todos os dias só por existir. Agora esse menino que pode ser o seu filho tá sendo rotulado como perigoso. E por quê? Porque ele ousou falar das próprias dores? Porque ele encontrou um grupo pra desabafar que a escola, a mãe, a sociedade nunca quiseram ouvir? O que ninguém fala é que a série Adolescência também mostrou meninas tiranas, cruéis, manipuladoras, que humilham os meninos em público e batem neles com aprovação social.
E isso ninguém quer comentar, né? Você tá educando a sua filha pra ser o quê? Princesa ou predadora? Você quer que ela seja admirada ou temida pelos colegas de sala? Respeito e medo são coisas distintas. E o ser humano reage a cada sentimento de maneira diferente, sabia disso? Você já parou pra pensar que talvez o seu filho quieto, retraído, sofrendo na escola, já foi zombado por uma dessas que você diz que é só uma garota assertiva? Eu também já fui uma menina que se sentia deslocada. Eu me achava menos atraente porque eu tinha um corpo adequado pra minha idade, mas via outras na mesma sala, já bem desenvolvidas, com seios fartos, bundas grandes e com um sex appeal até meio duvidoso pra quem só tinha 12 ou 13 anos. Eram as meninas cool do vôlei, da patinação, que interagiam melhor com os meninos destacados do mesmo recinto. Podia eu ter sido chamada de incel feminina se tivesse isso existido naquela época? Mas eu pouco ligava, graças a Deus, porque o meu TDAH ainda nem tinha nome nessa época, mas me salvou do bullying que vinha das próprias meninas. E mesmo não tendo disposição pra ficar ou namorar, eu nunca humilhei um menino por causa disso. Ao contrário, eu enxergava valor neles. Não pela estética, mas pelo conteúdo. Frequentemente, os mais tímidos eram os mais inteligentes, e eu me lembro de eles me passarem cola na matéria de física. Eles sempre eram os melhores, enquanto as meninas competiam por baboseiras. Mas hoje o discurso virou, né? Destrua o menino que não te agrada. O colégio virou campo de guerra, a sala de aula virou um ringue de humilhação. E a narrativa dominante transforma qualquer menino frustrado em uma ameaça à sociedade, enquanto ninguém quer discutir o comportamento das meninas, que cospem, batem, debocham, gravam vídeos e humilham os garotos que elas não escolhem. Isso não é empoderamento, isso é uma doença social. E não confundam Red Pill com Incel. Red Pill é uma filosofia de sobrevivência de garotos e homens que buscam entender o que esperam dele nesse mundo louco atual, onde a fêmea é dominante. É o que sobra para o menino que cresceu ouvindo que tinha que morrer por uma mulher, pela família, mesmo quando ela não o respeita. Chega de demonizar os homens só por serem homens. Chega de achar que a dor masculina é ameaça, enquanto a dor feminina é uma bandeira a ser bradada. Quem planta desprezo vai colher rebelião. E comecem a falar dessas garotas que andam por aí trajadas do próprio pelo e que pelo emocional do garoto não tem qualquer zelo. Meninas que também são humanas e se sentem inadequadas, mas que vocês estão criando hoje para serem tiranas empoderadas. É. Não sei se vocês leram aqui a hashtag. Tá escrito aqui, incel e Red Pill do lado, né? Então, assim, o que é incel? São os involuntários, celibatários involuntários, né? Celibatários involuntários. Ou seja, eles entram em celibato sem a própria vontade, porque ninguém quer, né? Porque... isso E aí criaram meio que uma... a verdade é que, assim, o termo tá muito bem explicado pela Rafa. Parabéns, Rafa, pelo reel que você criou. Ficou bem explicativo. E eu acho bem interessante quando traz essa visão que geralmente a mídia está criticando em relação aos homens. Algumas próprias mulheres falam em defesa daquilo ali e traz uma outra visão. Porque valida. Se trouxer um homem aqui, vai ter mulher enchendo o saco falando, não, mas é o homem que está falando, isso aqui. Não, é uma mulher que está falando e ela está trazendo conhecimento que qualquer homem falaria. Enfim, e aí a questão do incel, né? Qual é a parada? É que o cara é menosprezado, né? Então ele se retrai. Sabe qual é a parada? Na época de escola eu via muito falar sobre bullying. Quem nunca sofreu bullying? Não tinha essa porra desse nome. Depois inventaram. Aí agora estão querendo fazer bullying com essa galera e julgando que é perigoso para a sociedade. Isso porque qualquer sociedade tem grupos, tribos, que um ou outro dentro dessas tribos destoam. Então, comete crime, faz merda, faz atrocidade, etc. Então, dentro desse grupo, possivelmente teve alguém que destoou, e aí eles estão generalizando. Então, cara, se tem uma coisa que eu odeio é a generalização. Você usa um grupo, aí algo foge como exceção ali, e vira regra. Generaliza, vira regra. Né? Então eu quero saber a opinião de vocês, Raquel. A minha opinião sobre o que exatamente? Comenta sobre o vídeo. O que você acha do incel? Se na tua escola você menosprezava os meninos. Raquel tem maior cara de que falava, você é um merda, meu irmão. Tem. Não tem? Tenho, né? Mas não, eu sofria bullying pra cacete, porque eu era da igreja, eu era BV, as meninas me humilhavam,
tá? Pra caramba. Então você Eu sofria, eu era bem estranha e não tinha corpo. Então, eu sofri muito bullying. E sim, as meninas, elas humilhavam os garotos que eram mais quietos, que eram os nerds da sala. E me humilhavam também. E o meu grupinho, que era mais, né? A gente era mais da nossa. E sim, as meninas na escola, eu acho elas mais cruéis do que os meninos. Porque os meninos, eles brigam, eles batem, eles caem na porrada. Mas assim, eles se resolvem assim. Agora as meninas não. Cara, as meninas não, elas são... como é que é? Satânicas. Elas são satânicas. Como Você era disse incel o feminina, né? Alexandre. Cara, não era incel, mano. Era mim, eu era quieta, sabe? Uma aluna normal, um ser humano normal. Elas que eram demônios, entendeu? E hoje em dia, são Satânicas, esquerdistas, igual o sabe? Alexandre disse. Trabalhamos Hoje em com dia, nomes. Ah, não vou falar, mas hoje em dia são esquerdistas, essa galera, tipo, Normal, das né? minorias, entendeu? E a maioria tá bem feia e gorda. Vamos deixar bem claro. Ah, aquela que tu comentou que tu passou na rua. Não, cara, É sacanagem. tira dele. Mas isso acontece muito porque eu sofri bullying pra caramba na escola. Vem cá, mas o que você acha... Eu não vou colocar no mesmo balaio de gato o incel e red pill, tá? Porque tem outros termos, MGTOW, etc. Black pill, purple pill, um monte de Então, coisa. Então eu que quero que a eu tua opinião em acho dos relação red a esses pill? grupinhos, entendeu? O que eu acho dos Red Pill? A princípio, eu achava que os Red Pill eram aqueles caras insuportáveis que ficavam tacando hate em mulher, mas não. Red Pill realmente tem uma filosofia que fala sobre o desenvolvimento pessoal do homem, né? Pra ele crescer, se desenvolver, construir patrimônio, depois construir uma família, ter filhos e focar nisso, sabe? Mas existem outros movimentos, tipo MGTOW, que foi se dissolvendo e encontrou esses meninos que são incel, alguns, né? E começaram a atacar hate em mulher. Eles começaram a odiar as mulheres que não dão atenção pra eles. Então eles pegam todas as mulheres e falam que todas elas são desprezíveis, perversas, vagabundas e etc. E ficam despejando ódio na internet. É basicamente o que os MGTOW, junto com um grupo parcial dos incel, fazem. Eles fazem isso. Que é diferente dos Red Pill, tá? Bom, eu gostei de sei ouvir que é você diferente. falando que é um grupo parcial. Em relação ao MGTOW, o que significa sigla, né? Eu posso dizer que é um acrônimo? Men going to own way. Homem seguindo seu próprio caminho. Quem dera que eles seguissem o próprio caminho, né? Infelizmente, esbarra nas infelizmente mulheres e tem fala um monte alguns de que destoam do grupo, como eu falei. Então, assim, além de seguir o próprio caminho, ou seja, treinar, trabalhar, estudar, fazer Crescer, essas se coisas desenvolver. e sem criar a perturbação de aceitar a mulher na vida dele, né? Embora vai se relacionar, não tem essa de não vou me relacionar com mulher. Não, ele vai se relacionar, só talvez não assuma um compromisso. Ele já deixa isso muito bem claro. Mas aqueles que destoam a ponto de entrar numa rage, ou seja, raiva, né? A tradução do inglês. E gera uma sensação de misoginia em relação às mulheres, né? E, como eu falei, esses são os que destoam. Mas os que seguem a tal, entre aspas, filosofia, né? Só seguem. E as pessoas nem falam sobre isso. É um termo que surgiu há pouco tempo, mas é basicamente assim: Clube da Luta. Qual é a primeira regra? Não se fala sobre o Clube da Luta. Qual é a primeira regra desses grupos, Red Pill, etc, etc? Não se fala sobre esses grupos, sobre a filosofia em si. Porque quem entende e quem sabe falar, quem discute sobre os assuntos, até para aprender, para nivelar, porque ninguém é melhor que ninguém, então aprende com o outro e tal. É basicamente, metaforicamente falando, uma conversa de porão, entendeu? Conversa, hoje em dia não chega a ser porão. Hoje em dia não chega a ser porão, né? Mas, assim, WhatsApp privado. Basicamente isso. O que tu acha, Ana? Bem, eu concordo com o que ela disse. Muitas das vezes a gente demoniza esses meninos. Eu quero enfatizar que eu sofri bullying, tá? Porque meu corpo, eu passei por depressão, então ele demorou muito tempo a se desenvolver. Foi desenvolver, sei lá, dos 18, 19, 20 anos pra cá. Eu perdi peso muito quando eu tinha terminado o meu primeiro relacionamento, né? E acabei que não me cuidei, então eu perdi muito peso, eu sofria muito bullying.
Mas eu nunca fui esse tipo de garota de mulher e tal, as meninas. Eu não queria, eu falava, poxa, não tô afim. Ou eu dava um migué, mas eu nunca humilhava, né? Pô, tudo bem que eu sou uma pessoa assim que eu tenho muito medo de magoar o sentimento dos outros, né? Então, às vezes, é melhor sim dar um migué, mas eu tento ser o mais direta possível, mas quando não dá, eu tento meter um migué respeitoso, assim, falar, poxa, eu não tô na vibe, não sei o quê. A verdade é que não é com a pessoa não me atrai. Mas pra você não chegar e magoar a pessoa, às vezes é melhor você falar, pô, não tô na vibe. Acho que não é o meu momento agora. Então, assim, nossa, eu já sofri muito bullying. Tanto por conta de homem, porque eu não quis ficar com ele e do nada eu virei garota tábua, né? Aí, tanto das mulheres, inclusive eu já fiz parte do grupo, entre aspas, das populares, quando eu descobri depois que todo mundo falava mal de mim. Normal. Aí todo mundo me chamava de maluca, de não sei o quê. Não, mas normal porque a gente também fala, brincando. Não, mas assim, cara, é um absurdo, porque a mulher é pior. Elas te fazem popular, te botam no grupinho pelas costas de você. Ficam falando de você pelos... Sabe o que me lembra isso? Aquele filme Meninas Malvadas. Exatamente, Mean Girls, Nunca viu? Não. Caraca, é Muito, exatamente isso. Muito isso. Aí, assim, na época meu pai até tinha uma condição melhor. Engraçado que depois de meus 15 anos ninguém falou comigo, né? Aí, Raquel, tu falou mais com ela? Eu não conhecia Ela não me nessa conhecia nessa época. Ela me conheceu com 17. Olha ela, né? Incel, Red Pill. Migtal. Não, então, eu acho que com certeza, que nem a Raquel disse, as pessoas, elas sempre vão ter, né? Que nem... Sempre vai ter um gay matando, roubando, falando um monte de merda, odiando o homem, destilando ódio. Assim como vai ter hétero falando mal de mulher nas redes sociais porque é infeliz e não consegue ninguém. Eles só falam mal, na verdade, porque não pega, né? Se pegasse, meus queridos, eles iam estar calando. Mas ele é vagabunda, lá dá pra geral. Mas você tá falando dela assim porque você não tá pegando ela. Porque se você tivesse, meu querido, você estava quieto, caladinho. Só fala mal que não participa do rodízio. Exatamente. Assim, apesar de eu não concordar e não achar legal, a pessoa faz o que quiser da vida, entendeu? Quem vai ter traumas é ela, ou doenças, ou sei lá o quê. O problema é todo dela. Mas a pessoa fala merda e fala mal porque não tá participando da brincadeira. A verdade é essa. Vou fazer um breve comentário antes de a gente passar para a próxima pauta. É basicamente assim. Essas filosofias vêm com o propósito de melhorar o homem. O homem, gênero. O que eu concordo. Tem que acontecer. Com certeza. Ao invés de o cara ficar de escravocetismo, né, que muitas das mulheres não gostam disso, se tem alguma eu não conheço também, de ficar naquela perseguição à mulher, pedestalizando. Estou usando vários termos que talvez seja comum para vocês de casa. Nem homem gosta, a mulher também tem que se ao invés de ficar nessa, ele vai se construir. Sabe aquela estátua que tem um homem em cima de uma pedra, ele tá talhando ele mesmo, e tá se construindo, se desenvolvendo ali? É basicamente aquilo ali. Então ele vai estudar, vai trabalhar, ele vai criar a ambição dele dentro de um propósito, vai evoluir, vai treinar, enfim, vai olhar para ele, se tornar um bom homem que uma boa mulher gostaria. Aí sim faz sentido. Né? Então a gente foge daquele o homem bonzinho que você falou outro dia, ele se torna um homem bom, de fato, né? E ele não se torna babaca. Vou passar para a próxima pauta, que esse tema aí é polêmico, eu acho que eu consegui levar de forma meio soft. Foi tranquilo, foi tranquilo. Eu achei que foi ok. Entre homens a coisa pega um pouco de fogo. Como é que é o nome daquela boneca que... É uma boneca, né? A gente abre, aí é infinito aquilo ali. Boneca russa. Boneca russa, né? Como é que é o nome daquele brinquedo de parque que tem altos e baixos, assim? Montanha-russa. Montanha-russa. Mas agora surgiram com uma tal de roleta russa sexual. Ai, gente. Jesus, pra que eu vou mostrar isso pra ele hoje? Já tava aqui, querida. Diga. Manda aí, Iago. Como assim? Eu já imagino que seja. Que eu te mostrei antes. Foi? Não, Não. são as 3 imagens. Boa. Ó,
Pais, fiquem atentos. Adolescente de 13 anos engravida ao brincar, entre aspas, de roleta russa. Uma estudante de 13 anos, matriculada em um colégio particular com mensalidade de R$2.000, engravidou após participar de uma suposta roleta russa sexual. O caso veio à tona após a professora Andrea Vermont relatar a situação no podcast Três Irmãos, tá aí no YouTube, quem quiser procurar, e descreveu a dinâmica da prática. Abre aspas. Os meninos se sentam em várias cadeiras, ficam com ereção e as meninas passam sentando. Fecha aspas. Conforme relato da própria aluna. Calma que tem mais. Não sei quem é o pai, disse a aluna da adolescente em conversa com a docente, professora. Confessou não saber a identidade do pai da criança. Abre aspas. Engravidei em uma roleta russa, então não sei de quem. Fecha aspas. Teria dito a jovem. Vermont destacou que outras alunas também participaram da mesma dinâmica que ocorreu dentro do ambiente escolar. Bem, a gente só sabe de uma gravidez aqui, né? A gente sabe se tem outras. Ou seja, sexo sem camisinha, isso aí com certeza. Mas não bastou só a putaria, né? Uma coisa que não ficou muito clara pra mim, mas eu espero, assim, de coração, que não tenha sido em ambiente de escola, né? Pareceu que sim, né? Pelo que eu entendi. Porque a docente se meteu, assim, interferiu, né? Mas é porque envolve as pessoas da escola, talvez eles tenham chamado, tenha virado fofoca na escola. Eu acho estranho, assim, ninguém viu se foi na escola, como é que funciona? Nunca, é impossível. Mas como é muita gente, então já de fala aí, repente... já que você começou a falar, já opina. Não, então, eu acho isso um absurdo, né? Pra mim, isso é criança tinha que estar estudando ao invés de fazer bagunça. Mas aí que a gente entra num outro fato também, que você tem consciência pra fazer nheco-nheco, né? Tem consciência pra saber das consequências, certo? IST e uma possível criança, não tem? Uhum. A criança vai lidar com outra criança? Tem que Vai. lidar, né? Por conta das consequências. Se a pessoa tem um entendimento do que é fazer sexo, tem que lidar com as consequências. Gente, mas o que mais me preocupa não é essa criança ter outra criança. É uma IST, gente. Como é que ninguém pensou nisso? Não, a quantidade de ST que rolou por ali, né? Pô, Pelo que amor de bizarro, Deus. cara. As crianças de 13 anos estão evoluídas demais pra mim. Eu nunca vi isso, nem na época que eu estudava. E olha que o bagulho era louco lá. Exatamente, O negócio era pesado. assim eu também nunca vi, Eu não. achei bem louco isso aí. Nunca vi isso. E, cara, como é que pode chegar num nível desses? Tipo, vários homens. Os pais não conversam. Esse é o problema também. Às vezes, os pais têm medo de conversar sobre sexualidade. Tem que conversar, ter a conversa, né? Aí que tá o problema da escola, tipo, dos pais terceirizarem essa questão de falar sobre sexo, sabe? Muitos pais não gostam, não querem, sabe? É E deixam a desconfortável. escola, a criança aprender com a vida e com a escola. E acontece isso aí. É assim que aprende. Eu tive essa Isso porque não conversa falou a idade também. 3 vezes com da- 3 pessoas diferentes. É muito bizarro. Isso porque também não falou a idade dos adolescentes, né? Assim, mas adolescente da é meio menina vago. só Sejam na 3. Eu mesma tô tentando turma, imaginar que é entre talvez. 12 e 17 anos, mais ou menos. Pois É, é. adolescência até... Nossa, de cara, 12 mas anos. é bizarro, né? É muito estranho. Não Aí tem depois- nem muito o que falar Aí sobre depois disso aí vota no Lula. Eu vou falar, esse eu Boa! quero falar. Valeu, Iago. Esse eu tenho Por local de antecipar. fala. Então, olha só, já que o Iago já acelerou nosso processo, Bora falar mal do Flamengo. é o seguinte, vocês acham que... Antes de vocês lerem aqui, olha só. Vamos ler mais fácil, né? Caso Bruno Henrique, indiciamento de atacante do Flamengo, ganha destaque em jornais pelo mundo. Situação do jogador repercute em grandes jornais da América do Sul e da Europa. O caso Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal por supostamente, eu vou explicar isso aqui, hein? Supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostas em 2023, está repercutindo no mundo afora. Entre a noite de terça-feira e amanhã dessa quarta, a situação do atacante do Flamengo ganhou destaque em grandes jornais da América do Sul e da Europa. Então, olha só, supostamente aqui, assim, é claro, evidente, porque todo mundo viu que tem print, etc. Uhum. Supostamente Mas é porque não porque termina de ser investigado.
O processo em como é que andamento. fala? Uhum. O jornal, né, que divulga isso aqui, ele não pode acusar, ele não pode ser Sim, acusatório. o processo Então em tem que colocar andamento. que supostamente, tipo assim, Supostamente com provas. ninguém pode falar taxativamente o que é ou o que não é. Tem que, enfim, colocar de uma forma imparcial, porque eles não querem receber processo, né? Uhum. Mas assim, cara, tá bizarro esse... Já não é o primeiro caso, né? Teve o Paquetá também, né? Que teve Mas o Paquetá foi inocentado. o Paquetá também. Ele que- foi inocentado. Calma, você vai receber. Não, a só todo tô te momento. Fica atualizando. tranquila. Tô te Calma que eu atualizando. tô aqui. Tem um Paquetá também que tem um... Ele teve problema de fraude também, né? De interferir. Aham. Eu não sei por que eles estão fazendo isso, assim. É claro, dinheiro, né? Mas no caso dele aí, o quê? Por causa de R$ 1.700 por cada pessoa? Tá valendo a pena? Como é que tá isso? Fala aí, Raquel. Olhei muito, eu vi a matéria e tal, mas não olhei muito. Mas assim, gente, eu acho patético, né? Se ele fez isso, é patético. Ele é um ídolo, né, atualmente no Flamengo. E eu espero que não seja verdade, porque se for, eu quero que ele se lasque. E é sobre Eu isso. quero que seja verdade. Entendeu? Eu Não quero quero que seja muito verdade. que seja verdade. Eu dou o benefício da dúvida pra qualquer pessoa. Mas assim, Bruno Henrique, não decepciona a gente, né? Por favor. Tá complicado. O cara acaba acabando com a própria vida dele, porque ele vai ser proibido de jogar futebol, né? Ninguém mais vai querer contratar ele. Eu acho que não vai dar em nada isso aí, não. Eu acho que não vai É dar claro, em nada, né? não. Advogado do Flamengo vai fazer aquela boa caô, Mas, cara, gente, Desculpa se o brincadeira. Vasco não tem bom advogado. Eu Claro também que acho tem. Você que... acha que a gente eu também acho conseguiu que- entrar nesse negócio aí como? Eu também acho que é o do seguinte, eu Maracanã? acho que não vai dar em nada, vai justificar, também ou acho no que mínimo não. vai diminuir pena até chegar a zero. Teve piores. Mas o branding dele, que Bruno Henrique é uma marca, né? Pô, Tem, Bruno Henrique gira Uhum. muito dinheiro em torno dele. Eu acho que, se eu não me engano, é 1,5 milhão por mês que ele fatura. Cara, ele é Fora a muito, publicidade. muito rico, muito rico. Agora, a imagem dele está sendo saturada. Aos pouquinhos vai diminuindo. Aos pouquinhos vai Não falando acho que mal. vai Aos diminuir, pouquinhos acho que isso isso aqui. vai, olha, Acho vai que as pessoas vão passar, perdendo vai rolar a uma confiança. cortina de fumaça e depois ninguém nem vai mais lembrar disso. É igual o Gabigol. Mas o Gabigol é vacilão, né, cara? Até os Então, flamenguistas aí daqui ficaram a um meio ano- bolados com ele, sabe? Aí daqui a um ano, com um monte de problema desse Mas tipo você aí tá sendo brincando, supostamente dito em relação ao Bruno Henrique, aí também vai ser vacilão. Não, mas se ele tiver um monte de problema, não isso daí pra mim. É, eu acho Não que vai mudar também em vai nada. ser esquecido. O Gabigol não, o Gabigol vacilou pra caramba. Ele botou a blusa lá do outro time. Ah, não, ele deve... Gente, se Sabe? isso for verdade mesmo, é meio burrice, né? Eu vi uma mulher falando num vídeo. É porque, tipo, não chega nem 0,85% do que ele ganha. Ele podia só ter feito o Pix. Pra quê? Gente, jogador de futebol é uma raça de QI negativo. Sério, eles fazem umas coisas que eu não consigo compreender. O Paiê que o diga. Pô, pelo amor, eu não consigo. Mas olha gente. só, eu já não vou muito por essa ideia, não. Eu acho que tem coisa por porra. trás aí que a gente não sabe. Porque não é possível, mano. Eu acho que Cara, eles não são é tão burros possível. assim, não. Eles são Tudo é sim. possível. Eles são. Não, a gente tá falando do Bruno Henrique, que fala que o Flamengo é grande, porque tem várias páginas no Instagram, né? A gente tá falando com desse certeza, cidadão. Com certeza. Que ele. A gente tá falando que ele viu essa imagem, mas nem viu sempre essa imagem. A gente tá falando desse Bruno Henrique, entendeu? Mas assim, eu espero que seja mentira, que ele esteja sendo injustiçado, porque querendo ou não, é um ídolo, é um É um cara grande que assim. jogador, É um né? jogador assim, querendo ou não. Pô, eu sou rival, mas vou falar, o cara é bom. Cara, Contrata É. ele, pô. Deus me livre. não tem dinheiro. Não, não é nem por falta de não ter dinheiro, porque a gente paga bastante dinheiro pelo Paiê, Bastante né? dívida. Pra ele trair a esposa e ainda ser acusado caso, de várias tá coisas. rolando dívida, não paga. Jesus, É, amado. é complicado, né? Não, a situação do Paiê foi um absurdo, pô. Complicado. Enfim. Não, Mas aí, assim, vem cá, acho tem que não vai alguém no dar nada. Vasco que tá fazendo essa atividade aí de... Não, o Vasco é incompetente mesmo por incompetência mesmo. Não tem, tipo, nem pra apostar, né? Os caras, tipo, é incompetente por ser burro Não, mesmo. mas vem cá, isso aqui, assim, pode-se dizer que é fraude. Eles estão em investigação pra realmente Não, é. concretizar. A investigação é por fraude mesmo. Aham. E também tem a questão do fair play, né? Porque se ele forçou a barra, você meio que é injusto na jogabilidade e acaba que atrapalhando o jogo. Você Invalida o interfere. jogo, invalida o Invalida, campeonato. Engraçado, mas eu é. sempre ouvi que a Copa de 94 98 foi vendida. Aí é engraçado, agora eles estão querendo começar a levantar esse tipo de questão aqui. É complicado, né? Foi Mas vendido ou não esse foi? jogo, Qual a tua esse opinião? jogo aqui,
Eu não sei, não tava viva, né? Eu nasci em 2001, então tem Não, mas como tudo- saber. Ah, tá bom. Então você não sabe falar sobre marxismo, você não tá viva? Não, o que eu digo é porque eu não vi, não vivenciei a época. Tipo, você lê um artigo, qualquer um lê. Pode estar saturado de opinião ali. E é isso. Entendeu? Não Eu tem não um... pesquisei opinião? Tu é sobre velha. pra opinar. Não sou nada, eu tinha 1 ano. Não, mas nesse caso aqui Eu do, tinha do- 98? Nasceu em 97? Nesse caso do Bruno era de Henrique, se 94. torna ainda mais 98, complicado, porque ele é 98. muito grande, 98, gente. não. Ele é muito grande Eu e não ele é tô falando, Flamengo. gente. Então eu tinha 3 anos. Minha filha, você é mais velha do que eu. Muito mais Eu tinha velha. 3 anos? Você é uma senhora idosa. Eu tinha 3 anos. Calma, gente, foca no assunto. Não, mas enfim, voltando aqui Caraca, ao... deixa eu perguntar ela. com todo Deixa eu respeito. terminar o raciocínio que toda hora você me corta. Papai papai corte. Também não quero mais falar mais nada. Papai Eu vou me Brook. abster. O papai Senão eu vou Brook, destilar eu- ódio. Papai Brook, eu tô cortando muito ela, desculpa. Qual a próxima pauta, né? Já Muda deu a pauta. essa aí do Já Flamengo. ninguém quer mais falar do Bruno Henrique. Chega. Mas que seja mentira, pelo amor de Deus. Acho que já. Acho de- que já. O De- caos. deixa eu fazer um comentário antes de... Tá. Claro. Tem que lembrar de que fala isso aí. Tá. É o seguinte. Existem formas... Imagina que você tá... Uma mulher tá namorando. Um homem tá namorando e tal. E aí alguém vai investir. A pessoa tá desavisada, não tem aliança, não é casada, não tá desavisada. Aham. Existem formas mais sutis de a pessoa que, no caso, tem um compromisso, dar uma bloqueada na pessoa que está investindo? Vamos tentar assistir aí para pegar essa ideia. Não sei se vocês entenderam, mas... Entendi. Eu acho caminho é que eu esse. entendi, né? Mas não tenho certeza. Melhor ver o vídeo. Entendeu? Cadê? Ué. Manda ver. 3, 2, boa. Acho que eu conheço essa menina. Conhece? Já vi vídeo dela. Existe uma regra entre as pessoas que namoram ou são casadas, que é a seguinte: você tem por obrigação mencionar o teu parceiro ou a tua parceira nos primeiros 10 segundos de conversa com qualquer pessoa do sexo oposto. E na minha cabeça funciona da seguinte forma: tempo na tela. Você quer uma ajuda no exercício pra eu te ensinar como é que é a execução correta? Não precisa, meu marido já me ensinou. Não me interessa se eu peguei o vídeo no TikTok de como que é a execução do exercício. Não importa. Vou mentir. Mas eu vou mentir. Sim. Você quer ser verdadeiro ou você quer ser fiel ao seu parceiro? Oi, tudo bem? Você gosta desse sorvete que você tá tomando? Qual que é o sabor? Esse é um sorvete de flocos, o sabor preferido da minha namorada. Você tem que deixar claro pra absolutamente todas as pessoas que você tem um compromisso, que você tem um relacionamento, porque as pessoas não vão adivinhar e elas podem sim dar em cima de você ou criar expectativas que não existem. Mencione seu parceiro, seja uma pessoa fiel. Ai, que vídeo ruim, cara. Foi o Jonathan que escolheu isso aí. Nossa, horroroso esse vídeo. Não, então, Jesus. eu acho que ela tá certa. Eu acho que tem que chegar de uma forma sutil e no meio da conversa falar, não, porque minha namorada também gosta desse tipo de exercício. Eu acho que, tipo, Eu achei legal, achei Depende. interessante. a pessoa pode só estar querendo fazer uma amizade Não ou tem só porquê. conversar. Não tem porquê. Eu não, 10 segundos de conversa, que foi o que ela falou, eu simplesmente falar, porque eu estou namorando. Às vezes a pessoa não tá nem com intenção de estar em cima de você. Exatamente. Às vezes a pessoa, sei lá, tá te dando um toque. Ah, você tá fazendo o exercício errado. Aí você Não, fala, mas tem é porque namorado. o meu namorado falou nada que era a ver. assim. Pô, que maluquice, cara. Pra você não precisa ser tão radical assim, né? Eu acho que não. Acho que... Como é que você faria se fosse um caso? Ué, se a pessoa falar, você tá fazendo errado. Eu falei, tá bom, beleza. Eu pergunto pro professor. Eu vou perguntar pro professor como é que faz. O que eu faria, no Aham. caso. Não faz sentido isso. Pra mim isso não faz sentido, gente. Pra mim isso é maluquice. É porque tem ocasiões e ocasiões, né? Exatamente. Por exemplo, se alguém no Instagram elogiando uma foto. Porque tem gente que deixa solto, tem gente que deixa ali. Ai, tá bom, é só um elogio. Ai, é só. O que tem? Todo mundo recebe. Cantada você pode receber até na padaria. Não tô te Sou entendendo. mais como um cinismo do que uma coisa mais natural, sabe? E, na boa, não só a mulherada, mas os caras também, os homens também. Todo mundo percebe quando é uma investida. Mas eu acho que é Quando diferente pra homem e pra mulher. Quando também acho, mas quando é puxando o assunto pra desenvolver um assunto, aí todo mundo percebe. Uhum. Né?
E que Mas você eu acha? acho que Tem 10 gente que mete o segundos é louco, muito Ana? pouco. Tem. Gente, todo dia chega um maluco lá no meu TikTok falando: Oi, princesa, tudo bom? Tá solteira? Eu falei: Pra você? Não. Boa, isso é uma forma não sutil. Não sutil. Gente, eu prefiro ser grossa e direta do que, tipo, ficar. Ai, mas não sei o que, porque é isso, aquilo, né? Pô, pelo amor de Deus. Cara, olha só, eu gravo conteúdo no meu Instagram. Eu tenho muitas pessoas que me elogiam diariamente. Eu não vou falar obrigada, estou comprometida para todo mundo. Eu geralmente só curto que a pessoa comenta ou fala obrigada. Simples. Eu vou ficar falando, gente, não, eu falo nos meus stories, quando alguém pergunta, você tá solteira? Se eu estiver solteira, eu vou falar sim. Se eu estiver namorando, eu falo, estou namorando. Não estou solteira. Agora, se eu estiver uma interrogação, eu falo, não estou disponível. E é isso. Eu vou ficar quieta. Eu sou bem assim. Mas vem cá, vamos supor que você não tá namorando. Vocês não estão namorando. E aí chega alguém que vocês não quer abrir a oportunidade. Aí eu invento um ali. namorado da E casa aí do você, caçamba, a pessoa pô. chega ali e fala, oi linda, tudo bem? Você mora onde? E aí você responde o quê? Não, Primeiro então. você. Tô bem. Moro na minha casa. Tô bem. Tô bem. Tá, não responde. Não. Isso é um indício de que você não quer mais. Não É. quer. Tá, mas ele vai assistir. Mas vai ser ignorado, vai ficar É no porque vácuo. não ficou claro, entendeu? Assim, ó, meu querido. Vai ficar no vácuo. Eu produzo conteúdo, deixo eles lá me engajando. Aham. Entendeu? Ué, eu tô sendo sincera. Eu também recebo muitos elogios e uns caras do nada me chamando pra sair. Inclusive, teve um cara que, tipo, eu passei por São Paulo e ele descobriu, até arquivei a minha página profissional, agora fiz uma só. Agora, na verdade, eu mantive a minha pessoal, agora também é profissional. Não vou ficar postando sempre conteúdo de direito, mas é só pra fazer um portfólio. Boa. Mas, enfim, aí ele chegou assim falando... e aí, eu sou Vasco também, eu era do Rio, mas agora eu tô aqui em São Paulo, morando aqui perto de Gianópolis. Dá uma passada aqui, nunca falei com o cara não me deu um oi. Aí minutos depois ele, não gostei, seu perfil pessoal é privado, eu preferia conversar com você por lá. Nunca nem Falei com o cara, eu nunca nem demorei. Eu falei, legal, São Paulo, bacana. Tava a passeio, respondi só isso. E cara, e você recomenda a Red Pill pra esses caras se desenvolverem? Eu não prefiro opinar, não. Eu sobre recomendo. Opina nessa câmera aqui. Eu acho Eu que ele, recomendo eu acho no que meu ele precisa Instagram. de um Não a Red psicólogo, a Pill. verdade é essa. Eu não você- falo da Red Pill porque a Red Pill hoje em dia tá muito mal falada. E Aham. tem muita gente que é escrota e fala que é Red Pill. E geralmente eu Sim. falo, geralmente quando os caras... Tem muito homem que vem desabafar, tipo, homem incel mesmo, sabe? E que vem desabafar, não sei o que eu falo, cara, você tem que se desenvolver, você tem que focar na sua vida. Eu falo a filosofia em si. Boa. Eu não falo, você tem que ser Red Pill, entendeu? Exatamente. Por que você não fala segue tal pessoa, segue tal pessoa? Falo também. E você Eu fala mando quem? os perfis. Quer falar alguns perfis que seria interessante? Pra mostrar pra galera. Você Ué, tá eu mal geralmente eu intencionado, hein, mando. Bruno? Você tá mal intencionado, Bruno, que eu tô sentindo daqui. Eu quero que ela fale o meu. Eu sei disso, eu já pesquei. Não, pode. Não, tem alguns perfis interessantes. Até assim, página. Tem, do Página que Brock. não tem- Eu já mandei do Brock. Já mandei há um tempo atrás do Calvo do Campari. Hoje em dia eu não mando mais. Boa. Não mando mais. Assim, na boa, em relação o nome dele é Thiago Schultz, né? Thiago É, Schultz. Sempre tem alguma coisa que a gente concorda e discorda. Mas hoje em dia eu acho... Até assim, Ele tá meio paia. no meio dos caras também, acontece isso. com Mas certeza. conhecendo ele, é gente boa, assim como várias outras Não, eu pessoas sei, que a mas gente eu digo, conhece. tipo assim, do conteúdo em geral dele, eu não gosto muito, Sim. né? Enfim, A forma de falar, às vezes, e tal. acho meio... Mas é o seguinte, é porque ele é um cara que se expõe. Mas entre homens, é assim que se fala. Você acha que eu falo como com o Marcelo? Como é que ele fala comigo? Tu viu o vídeo dele aqui, do Papai Brock? Aí eu cheguei pra ele aqui, pô, cara, mas tu ficou puto mesmo com isso aqui? Ele falou, não, cara, tô zoando. Eu falei, porque tu foi meio incisivo, né? Eu achei que tu tinha ficado puto, só pra saber se eu vou te zoar de volta ou não. Mas eu tô ligado que ele tá assistindo agora aí. Entendeu? É meio falar de qualquer jeito, né? Por isso que tem, às vezes, na comunicação com mulheres, a gente tá tão acostumado a falar assim com homens e no trabalho, geralmente lida com outros homens, então com mais liberdade.
quando vai se comunicar com mulher, às vezes escapolha, assim, parece que é grosseria. Mas não é. Ai, Sei bem sim. disso. Tem gente que Isso realmente acontece. mas nem sempre. Eu ignoro. Mas às vezes tu fica tipo, ai. Às vezes eu falo assim, você tá achando que eu sou teus mano, véi? Não, mas tá achando que Tá achando que eu sou teus mano? Eu ignoro, sou eu mulher. Mas Eu vem cá, ignoro, tem duas não- possibilidades. Ou o cara é. Na verdade, três. Ou o cara é meio grosseirão mesmo, em geral. Ou então ele tá acostumado a falar com outros homens e acaba escapulindo. Ou então ele não tá afim de você. Sabe? Uhum. Não, sim, mas mesmo assim, Às vezes solta. mesmo sendo um amigo, tendo um amigo ou um coleguismo com a mulher, não é. Eu acho meio escroto algumas coisas que alguns homens falam, sabe? Eu acho que tem que ficar só entre eles mesmo, entendeu? Boa. Porque é meio imbecil, eu acho. É porque a internet ganha voz, né? E assim, apesar de a linguagem Se ser para você homens, soubesse acaba a as mulher coisas que eu entrando. escuto dos meus amigos homens. E acaba a mulher entrando e aí quer julgar, quer falar, sai na mídia e tal. Geralmente própria a mulher a não própria- aceita certas coisas bem, sabe? O homem Sim. tá nem aí, A sabe? própria Rafa, ela comenta bastante coisas sobre o assunto, né? Claro que o objetivo aqui não é Red Pill, mas como os homens podem se autodesenvolver, né? E esse é só, na verdade, assim, Red Pill não é uma identidade. Então, quando as pessoas falam assim, eu sou o Red Pill, isso tá errado. Isso é uma crise de identidade que a pessoa tá tendo. É igual a pessoa falar assim, eu sou um engenheiro, eu sou, sei lá. Eu sigo a filosofia Eu sou tal, sei o quê. Red Pill. Na verdade, Red Pill é uma ferramenta. É É. igual você pegar uma faca e você pode matar uma pessoa, no sentido de possibilidade, por favor, não façam isso. Ou então você pode cortar uma carne, que é um bem. Né? É uma ferramenta, a faca é uma ferramenta. A Red Pill você pode usar para o mal ou para o bem. Né? Indica-se que se use para o bem, para o seu próprio crescimento pessoal. Pronto, fui canonizado. Ah, não, tem Expliquei. muita mulher também que não tem paciência de estar com um homem que está se desenvolvendo. É diferente de um pé rapado, um vagabundo que não faz nada, mas um cara que, por exemplo, tá indo à academia, tá investindo no futuro dele profissional. E tem mulher que não tem paciência pra crescer. Mas falar que no meu Instagram também tem muitos homens que não gostam dos Red Pill, sabia? Falam mal. Vai ver que é homem com H minúsculo ou maiúsculo? Não, eles falam mal, no caso, tipo, de pessoas como o Júnior, Submundo Intelectual, entre outros, que são bem... Mas não por conta da Red Pill, isso é por conta de Mas outros eles não comportamentos. sabem entendeu? que é por causa, sabe, disso e tal. Eles acham que o Red Pill é isso, que a filosofia Red Pill é isso. A maioria não sabe exatamente o que é. Exatamente, por isso que chega pessoas como, acho que você citou, no próprio Instagram e tenta passar assim. Eu, sinceramente, eu não gosto de falar o termo. Eu acho que cria resistência em muitos casos. Eu gosto de falar o assunto perifericamente e, independente do sexo, as pessoas ouvem. Eu acho que é mais inteligente. Sim, sem E aí muita citar- gente acha que, nossa, legal, isso aqui. Geralmente as frases de efeitos são ligadas a isso. Entendi. Só que ninguém percebe. É. E aí, meninas, querem agregar mais alguma coisa? Não. Estou bem. Tá muito bem. Sim. Os futuros maridos de vocês serão Red Pill? Deus me livre. Calma. Cara, meu futuro marido tem que ser cristão, entendeu? Cristão. Minha exigência é ser A minha cristão, exigência é não ser essa. flamenguista. Importante Fala, pra recebo. mim. Recebo. Não ser flamenguista é muito importante, tanto quanto Boa. cristão, tá bom? Exigência máxima. Então tem que ser o quê? Vascaíno? Não precisa ser vascaíno, pode torcer pra qualquer coisa, menos Fluminense e Flamengo. Por quê? Deixa pro próximo episódio. Deixa É, cala... Não, nem fala. Vamos filho. encerrar. Vamos deixar Galera, baixo. Bem, batemos aí bastante conteúdo. Foi maneiro hoje, não Sim, gostaram? Acho que eu Gostaram, falei gostaram? muito hoje, né? Só faltou John Fett. Foi da Eu hora, falei foi da hora. mais hoje. Então é sei isso. lá. Só alguns avisos. Siga o canal, ativa o sininho, curta o vídeo. Próxima segunda-feira vai ter também vídeo às 9 horas, toda segunda-feira, 9 horas. E se vocês tiverem ideia também de pauta, manda lá no direct do Broadcast, que a gente vai fazer uma análise, claro, a gente vai trazer qualquer conteúdo, até pra gente trazer e elevar a consciência de quem tá assistindo. E eu quero que vocês participem também, né? Comenta lá no... Geralmente a gente faz corte, bota lá no Instagram. Comenta lá, faz perguntas, porque isso aí vira pauta depois pra gente aqui. E é sempre interessante. E a gente quer que vocês agreguem também. Isso aqui é uma tribo e você faz parte dela. Valeu? Boa noite, tamo junto. Tchau. Tchau.